Bom, então vamos lá para essa dica de curvas. Eu vou te explicar que os tons de curva eles trabalham exatamente em conjunto com o nosso histograma. Então, o que é o histograma? Ele é um gráfico onde a gente consegue visualizar quais áreas da imagem têm mais informação. Então, nesse caso aqui, a gente tem pretos, sombras, exposição, realces e brancos. Então, a gente nota que a gente tem mais informação nos tons escuros, entre sombras e pretos. E a gente tem o mesmo desenho achatado dentro do painel de curvas. Então, tem 4 formas da gente utilizar esse painel de curvas. Eu vou te mostrar a primeira delas, que é através dos pontos. Então, eu tenho marcado essa opção aqui, onde eu posso clicar no meio do quadradinho e adicionando pontos ao redor da minha linha. Então, a ideia principal é a gente criar 4 pontos de contenção, porque se eu pegar esse ponto e arrastar, ele não influencia tanto lá em cima. Então, ele vai parar no intervalo entre um ponto e outro. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar no primeiro ponto, e ele está relacionado aos tons escuros. Então, repare esse desenho aqui junto com esse desenho. Então, eu estou trabalhando entre pretos e sombras. Então, vou dar uma mexidinha aqui, escurecer um pouquinho, para realçar um pouquinho o contraste. Esse segundo ponto aqui, ele já está próximo à exposição, tá vendo? Entre sombras e exposição. Então, vou subir ele um pouquinho para clarear só um pouquinho a nossa foto. O terceiro ponto, ele vai estar ligado próximo aos realces, entre realces e exposição. Então, nesse pontinho aqui, eu vou tirar um pouquinho, mas bem pouco, mais ou menos aqui. E no último ponto, que é o ponto de brancos, vou subir mais um pouquinho. Deixa eu até puxar esse um pouquinho junto. Aqui. Então, só com esse ajuste, só com um pouquinho de pontinhos que a gente criou, posso criar mais, tá? Tem como a gente clicar e criar outros pontos ao redor. Mas só com esses aqui a gente já teve um resultado muito bacana. Sem eu mexer em contraste, sem mexer em nada. Então, tudo que a gente faz aqui mantém inalterado os nossos ajustes. Eu vou te mostrar mais 3 formas agora, então eu vou zerar essa curva de novo. Então, a primeira delas, eu vou selecionar esse pontinho, onde eu vou ajustar clicando dentro da minha imagem. Então, ao invés de eu vir aqui e clicar no quadradinho, onde eu quero que ele aumente, eu posso vir na imagem e selecionar, por exemplo, um ponto escuro. Então, vamos pegar um pontinho mais escuro aqui. Eu vou escurecer ele um pouquinho para dar um pouco mais de contraste. Vamos pegar um tom mais médio aqui, perto da mão dela. Clarear um pouquinho o corpo. Vamos nos brancos, pegar bem nos tons brancos aqui, ó. Acho que mais ou menos aqui tá legal. Vamos no cabelo, tem um tom médio bem bacana aqui também pra gente mexer. Então, basicamente, a gente coloca para baixo e para cima, tá? Ou eu abaixo e escureço, ou eu subo com o mouse e clareio um pouquinho. E por fim no rosto, mais ou menos aqui. Maravilha. Então dá uma olhada que ficou uma curva bem diferente da que a gente fez antes, né? Então esses 2 pontos ficaram bem próximos, esse aqui deu uma barriga entre eles. E também dá uma diferença muito boa. Então eu vou te mostrar como que a gente consegue interligar isso aqui com a forma número 3. Então na forma número 3, eu vou clicar nesse botãozinho para eu não visualizar essa parte de baixo. Então agora eu consigo ver os realces, claros, escuros e sombras. Então lembrando que a gente está falando de histograma. Então a gente tem sombras, escuros, claros e realces. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui em realce, vou clarear um pouquinho. Acho que em claros eu posso tirar um pouquinho da roupa dela para não ficar tão brilhante. Clarear um pouquinho essa área aqui. E voltar um pouquinho das sombras. Então esses ajustes que a gente fez nessa parte aqui, eles deram uma lapidada na nossa curva inicial. Então a gente já tinha feito os nossos pontos, só que trabalhando com esses ajustes, eles deram uma harmonizada nesses ajustes. Tiraram aquele intervalo tão grande que tinha entre eles. Então isso aqui deixou mais equilibrado. E aí a gente consegue ver uma diferença muito bacana. O mais interessante é o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Eu vou clicar de novo. E aqui a gente só trabalhou por enquanto no canal RGB. Só que se a gente for, por exemplo, no vermelho, no verde ou no azul, eles não tiveram nenhum tipo de alteração. Ou seja, se eu vim aqui, por exemplo, no RGB e eu não quiser alterar mais nada aqui, eu posso vir no vermelho, por exemplo, e fazer alguma outra alteração que vai influenciar diretamente entre vermelho e verde. Então vou segurar aqui e arrastar um pouquinho.
E aqui basicamente eu estou subtraindo o vermelho, subtraindo o magenta dos nossos tons de curva. Vamos vir no verde aqui, eu posso mexer mais um pouquinho também. Então só de arrastar para cima ou para baixo, dessa vez eu não estou criando pontos no meio, tá vendo? Eu estou só na beiradinha. Eu posso subir um pouquinho para dar esse efeito esverdeado na sombra. Ou eu volto um pouquinho para ele deixar tudo mais roxo, mais azulado. E sempre lembrar de trabalhar nos 3 canais, tá? Então se a gente mexer no vermelho, a gente tem que equilibrar essa mistura até chegar num ponto bacana. Eu acho que aqui tá legal, vou só fazer mais uma alteração no vermelho. Pronto. Então aqui a gente tem um ajuste feito somente nos tons de curva. Então a gente mudou bastante a nossa imagem. E o melhor, a gente ainda tem isso aqui livre para a gente poder trabalhar. Então se eu quiser agora, sei lá, subir o branco um pouquinho, aumentar as sombras, voltar um pouquinho os realces, dar um pouquinho mais de contraste. Enfim, tudo que eu fizer aqui, ele não vai influenciar nas curvas, porque as curvas já deram pra gente o nosso tratamento inicial. Isso aqui você pode salvar como preset de curvas, tá? Então você pode clicar aqui, clica em salvar, eu tenho alguns prontos já. Então você dá o nome para o seu ponto de curva, salva aqui, e sempre que você quiser, ele vai estar disponível. Então tem alguns que eu já criei, e eu posso, sei lá, usar esse tom de curva aqui em outras fotos do mesmo ensaio. Ou, por exemplo, aqui eu utilizei vermelho. Se eu quiser, eu posso voltar para o 0, para eu não alterar as cores dessa imagem, para eu usar as curvas só para alterar contraste, iluminação. E aí eu tenho somente o ajuste inicial. Então eu posso salvar um outro preset disso aqui também, para aplicar nas outras fotos, sem alterar cor, sem alterar nada.